Boa noite, mulherada! Tudo bem aí por aí com vocês? Sejam bem-vindas a essa nossa segunda live, um momento especial que a gente tira para poder se enxergar, mesmo que de longe, para poder bater um papo sobre um assunto, o assunto de hoje maravilhoso. E antes da gente começar aí com esse assunto, estou acompanhando o chat aqui no YouTube. Estou vendo que tem gente de perto, gente de longe. Você é muito bem-vinda aqui com a gente. Eu não estou sozinha. Daqui um pouquinho o pessoal vai entrando também. Nós estamos agora com 57 mulheres acompanhando juntas. E eu quero pedir para você, dá tempo ainda. Se você não compartilhou esse momento de live com alguma amiga, faça isso. Abençoe a vida de alguém. Às vezes você tem alguém aí que realmente está precisando de uma palavra de encorajamento, onde o cuidado de Deus quer ser salvador na nossa vida. Faça isso, compartilhe esse momento com alguém, mesmo que depois vai ficar registrado aqui na paróquia, no canal da Paróquia da Bela Vista. Você que está aí nos assistindo pelo Facebook também, seja bem-vinda, compartilhe esse momento, curta aí, porque o YouTube, ele funciona assim, a gente tem explicado também no nosso canal, né? Quando a gente curte o vídeo, o YouTube, ele percebe que o vídeo é importante, é relevante, e aí ele começa a aparecer para as pessoas também, tá? Então faça isso, é bem importante, não deixa aí de dar o seu like, a gente não é YouTuber, né? Mas precisa fazer isso. Queridas, então, sejam bem-vindas, nós cremos que o nosso Deus está aqui aqui comigo, está aí com vocês, está com a Vaninha, lá com a Esther, bem longe de nós, mas o nosso Deus, ele se movimenta num espírito muito criativo, né? E aí ele encontra as formas dele chegar perto aí do nosso coração. E eu quero trazer uma palavra lá do Salmo 32, versículo 8, e tem tudo a ver com o nosso tema, preste atenção. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que palavras maravilhosas do nosso Deus para nós hoje. Quem não precisa de instrução, quem não precisa de ensino, né? A gente precisa de orientação para saber que caminhos e que escolhas são da vontade de Deus para a nossa vida. E prestem atenção, o verbo, os verbos são extremamente importantes. E não é qualquer pessoa que está dizendo que quer fazer isso com a gente. É Deus está dizendo, olha, meu filho, minha filha, eu quero fazer isso por você. E mais, ele diz, eu o aconselharei. E ele termina dizendo, e eu cuidarei de você. O nosso tema hoje é cuidando do ser. Quem não precisa de cuidados? E nós somos cuidadoras, né? Somos cuidadoras natas, é um dom que Deus nos deu. E assim como eu, tenho certeza que você também cuida de muitas pessoas, né? À sua volta. E aí a gente precisa ser cuidada também, para poder exercer essa missão que Deus nos deu. E não há lugar melhor do que a presença de Deus para que esse cuidado
aconteça de uma maneira maravilhosa e expressiva, porque é o melhor cuidado e é o melhor lugar que eu e você podemos estar. Nosso desejo para esse encontro de hoje é que você se deixe, né, nesse período de tempo em que a gente vai estar juntas aqui, que você deixe Deus falar com você através da Esther Carreño, porque ela é uma mulher que tem cuidado de muitas outras mulheres também, através dos livros que ela escreve, e eu sei que ela se relaciona com essas mulheres também. Também sei que ela serve na comunidade dela. Então, que Deus nos cuide nessa noite, através dessa serva, que a gente também se deixe cuidar. Ter um coração ensinável é uma coisa muito preciosa. E olha, eu acho que ter um coração ensinável é uma das coisas muito raras nesses tempos em que a gente está vivendo. As pessoas não gostam de ser ensinadas, aconselhadas, mas eu e você queremos. Eu e você queremos ser cuidadas. E essa é a noite para que isso aconteça. Vaninha, onde você está? Não estou te vendo. Cheguei! Oh, chegamos, então. Oi, Carol, boa noite. Boa Boa noite. noite, vocês que estão nos acompanhando nessa noite, 8 horas da noite, né? E as mocinhas todas aí nas telinhas, Aí. assistindo e participando, coisa boa. Sejam todas bem-vindas. Eu sei que tem alguns homens ali também, pelo menos eu estava dando uma espiada aqui no Face e alguns entraram ali, né? Talvez queiram participar aí do nosso programa, dos sorteios, que logo mais vai ter um sorteio bem bacana, mas também eu acredito que seja uma palavra também para o homem, né, poder ouvir e meditar acerca dessa palavra que nos traz exatamente aquilo que você comentou, né, Carol, acerca do cuidado. Uhum. Como é bom se sentir cuidada, né? Ai, quem amparada. não quer, né? Pois Nossa. é. Quando eu penso em cuidado, sabe, me vem aquela imagem, né, que o profeta Isaías fala, né, daquela galinha choca mesmo, cuidando ali dos seus filhotes, né? Aquele abraço gostoso, aquela mão que enxuga lágrimas quando escorrem, né? Legal, legal. E é engraçado, essa figura que você trouxe da galinha choca, né? Ela pode ter uns 20 pintinhos, mas todos cabem debaixo dela, né? Todos cabem, exatamente. Ela dá um jeito para colocar todos debaixo dela. Isso é bacana, isso é muito legal, e isso é algo que Deus faz conosco também, né? Exatamente. É isso. E é sobre isso que a gente quer tratar nessa noite, né? Como se deixar cuidar por esse Deus e quais os cuidados que ele faz aí com a gente. Né? Legal, muito bom. Então, muito obrigada pela recepção, por nos acompanhar nesse passo inicial da saudação. Eu espero que todos se sintam bem, né, e estejam conosco aí na expectativa dessa noite. Vai ser tão bom quanto a primeira live, né? Então, Deus tem coisas boas para nós. Como mulher, Deus tem algo especial para nós nesse período, nesse tempo. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer a Esther e ela vai falar conosco. Já quero, de antemão, falar sobre isso também. À medida que a Esther for conversando conosco, né, você se surgiu uma pergunta ou uma colocação, escreva ali no chat do YouTube, do Facebook também, que nós vamos interagir com ela, tá bom? Não deixe as dúvidas passar, mas coloquem elas ali para que a gente possa dialogar também com a Esther daqui a pouquinho. Legal? Vamos ter sorteios, né, Carol? Assim como da outra live, muitos. Quero já, assim, de primeiro momento, a gente vai ter agradecimentos depois, mas de primeira mão, agradecer todas as pessoas que doaram tanto na primeira live, quanto agora para a segunda live, né? Doaram brindes, pessoas que são queridas e querem também que seja conhecido os seus produtos, as suas funções, as suas tarefas. Isso é muito bem-vindo. Eu agradeço de coração a todas que até aqui têm nos ajudado, né? Para você participar do sorteio, como é que a gente tem que fazer? Escreva ali o seu nome
e a localidade, gente, porque aí nós conseguimos pensar para onde vai esse brinde. E um outro detalhe, assim, né, Carol? Eu sei que tem muitas mulheres de outros lugares mais distantes daqui e que gostariam de participar do sorteio também, mas nós não temos condições de encaminhar e enviar, né? Então, assim, você tem a responsabilidade de retirar o seu brinde, né? Porque nós temos aí hoje mesmo 38 brindes, deixa eu verificar se é isso mesmo, 38 brindes para serem sorteados. Imaginem vocês, nós temos que pagar 38 via correios por aí Na primeira live, a gente queria fazer isso, lembra? Sim. Aí veio o Israel, né? Jogou um balde em nós de água fria e disse assim: gente, deixa eu perguntar um negócio mesmo. Vocês duas realmente querem enviar para todo mundo? E se 30 dos brindes aí forem gente de fora, da onde vai sair esse dinheiro? Ai, ai. Mas a gente queria, né, poder agregar todos e não dá, né? Carol, o Johnny tá me colocando agora. Tem como você aumentar um pouquinho o volume do seu microfone? Tá um pouquinho baixo, segundo eles, ali na live. Eu estou ouvindo de boa. Vou continuar ouvindo de boa. Tá, eu vou colocar aqui, vou aumentar. E se tiver como aumentar um pouquinho para... Aumentei. Qualquer coisa, me dá um toque de novo, então. Beleza. Ele daqui a pouco aparece aqui na porta. Volte e meia, eu vou estar olhando para a porta. Eu tô olhando para cá para acompanhar o chat, tá? Então não tô desfocando, tá, Vaninha? Tá certo, muito bem. É bem dinâmico. Gente, assim, o chat lá do Facebook, ele não aparece para mim aqui no chat para eu interagir com vocês. Então, eu estou com o meu celular aqui e aí estou acenando e vou interagir com vocês também nesse tempo. As perguntas que estiverem lá no Facebook, nós vamos falar, né, Carol? Eu vou trazer aí verbalmente para vocês. As que aparecerem aqui no YouTube, eu vou conseguir jogar diretamente para vocês aqui na telinha, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Carol, vamos aproveitar esse tempo nosso também, né? Colocar o nosso nominho aí para participar do sorteio. Verdade. Desta vez o Israel não vai precisar colocar o nome lá para participar, a não ser que ele queira. A não ser que ele tá lá para dentro e eu não sei se ele não deve estar acompanhando, né? Vai saber. Pois é, vamos ver. O Johnny deve tentar alguma coisa daqui a pouco. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou convidar a Esther e nós já vamos iniciar um bom papo com ela, com esse tema maravilhoso que a gente tem aí, né? Cuidando do ser. Ele é um tanto amplo, né? Mas vamos entender a perspectiva que ela vai trazer esse tema. Vamos lá, Carol? Vamos interagir um pouquinho com a Esther? Vem, Esther. Oi. Esther. Só tá mutado. Deixa eu ver se eu consigo desmutar aqui. Já desmutei. Isso. Eu esqueço de desmutar sempre. Bem-vinda, Esther. Obrigada. Bem-vinda. Já estávamos batendo um papinho antes aqui, né, nós três, para deixar as coisas tudo certinhas, equilibradas aqui, né? Mas, Esther, seja muito bem-vinda. Você está agora com um tempo para você e para nós também. A gente quer desfrutar desse tempo, daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração para nós também. Então, eu conheci a Esther há alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, num retiro de esposas de pastores em Florianópolis. Tive a oportunidade de passar aí um período com ela, de ouvir da sua experiência, que para mim foram marcantes, e eu tenho um carinho enorme. Quando nós pensamos em fazer alguma coisa em conjunto, né, Carol? Carol pensou na Kátia, e eu pensei na Esther, né? Então, o nome dela veio no meu coração, e graças a Deus deu certo, tanto para a Kátia, quanto agora para a Esther. Então, Esther, que o Senhor te abençoe, eu sei que Ele tem abençoado. Fale para nós, usa todo esse tempo que você precisar. Amém. Obrigada, Vaninha. Obrigada mesmo. Boa noite para vocês duas e para todas, né, que estão participando aí no chat, via Facebook, via YouTube. É com muita alegria que eu estou aqui. Meu nome vocês já sabem, é Esther Carrenho, e vou me apresentar, falar um pouquinho de mim. Eu sou casada, esse ano eu fiz 50 anos de casada
comemorei bodas de ouro no isolamento. Nós tínhamos uma viagem programada, porque eu tenho um filho que mora fora do Brasil, então nós íamos até o país dele, depois nós íamos fazer um passeio, comemorando nossos 50 anos, mas como todo mundo sabe, a viagem virou água. Mas graças à tecnologia, as minhas 2 filhas e a minha nora, elas organizaram e fizeram uma baita festa online para gente, que eu chorei cachoeiras, tão emocionante que foi. Então, vocês já sabem que eu tenho 3 filhos, né? Tenho um filho e 2 filhas, tenho 7 netos. A minha primeira formação é teológica, porque eu já nasci num lar evangélico, um lar cristão e evangélico, mas quando eu tinha 25 anos, eu tive uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Eu acho que ali Deus me alcançou e eu entendi o alcance dele. Se eu tiver que contar quando foi que começou o meu relacionamento de um novo nascimento, então foi quando eu tinha 25 anos. E eu fiquei tão apaixonada por Jesus Cristo nessa época, né, de rever, que eu já conhecia a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia, já sabia muito da Bíblia de cor, mas nessa experiência quase que inexplicável com Cristo, eu fiquei muito interessada em aprender mais sobre o cristianismo e sobre Deus, e sobre Jesus, e fui fazer teologia. Então, minha primeira formação é teologia. Em teologia, eu fui para a especialização em aconselhamento. E só quando eu tinha já 45 anos que eu tive a oportunidade de fazer psicologia. Então, eu entrei na faculdade de psicologia com 45 anos e sou psicoterapeuta, então, desde que eu tenho 50 anos. E esse ano eu fiz 73 anos. Então, são 23 anos que eu estou trabalhando na clínica, né? É onde eu gasto a maior parte do meu tempo. Atualmente, online na minha casa. Mas, fora as palestras que eu faço, o meu envolvimento com o grupo de discipulado que eu tenho com as meninas, eu gasto a maior parte da minha vida em atendimento clínico. E quando a Vaninha me falou, né, do tema de hoje, ela me falou que vocês já tinham visto com a outra preletora. Eu senti no coração, orei, pedi para Deus, para Ele colocar no meu coração aquilo que poderia ser a vontade dele para quem está aqui ouvindo hoje. E o que eu senti vontade de fazer, e eu quero crer que realmente é a vontade de Deus, foi de falar um pouquinho sobre o milagre da mulher encurvada. Então, eu creio nisso, então eu acho que pelo menos uma pessoa em todas essas que estão aqui ouvindo agora, e entre aquelas que ainda vão ouvir, com certeza, Deus quer abençoar, então, com esse milagre. É um milagre que pouca gente fala, raramente a gente ouve falar, né, sobre o milagre da mulher encurvada. Mas teve um dia que essa passagem bíblica me tocou muito. E eu estava num lugar que não tinha muita gente, e estudando, olhando o texto, eu fui dar uma olhada nos comentários, e eu descobri que esse encurvado era encurvado mesmo, né? Ela se dobrava, não de pôr a cabeça no chão, mas o corpo dela ia até a altura, a cabeça dela ia até a altura do quadril, então ela ficava dobrada. E eu fiquei imaginando essa mulher com 18 anos carregando essa enfermidade, e aí eu quis experimentar um pouquinho isso. E eu fui lá para frente do lugar que eu estava, não tinha ninguém, né? Porque se tivesse eu não ia ter essa cara de pau também, mas não tinha. E aí eu fiquei uma meia hora andando desse jeito. E é tão engraçado que hoje à tarde eu fui ouvir a Edmeia Williams, que algumas de vocês devem conhecer, também deu esse estudo, mas eu não conhecia. Eu fui ouvir hoje à tarde o estudo dela, e ela também fez isso. E a gente nunca falou nada, e foi só uma coincidência mesmo. Então, nesse andar lá, né, nessa meia hora que eu experimentei andar encurvada, eu senti de perto
o que aquela mulher passou. E isso me motivou mais ainda a estudar o milagre, a meditar no milagre e a refletir no milagre. Eu creio que é um milagre que pode abençoar, né, a todas nós, e pelo menos uma eu creio que Deus quer falar nessa noite. E eu acho que vale a pena, né, a gente abrir o coração para as lições tão importantes que tem aqui na vida dessa mulher e no milagre que Jesus faz. Eu vou fazer assim, eu vou ler o texto, eu vou ler o texto numa versão moderna da NVI. Quem quiser acompanhar aí em casa, essa é a coisa boa, né, de vocês estarem em casa. Vocês podem acompanhar aí com o celular, com a Bíblia, está em Lucas 13, se você quiser procurar. Lucas 13, de 10 a 17. Era um sábado, como hoje, viu, gente? Era um sábado, provavelmente não era de noite ainda, mas era um sábado, e Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali, naquela sinagoga, tinha uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente já fazia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma ela podia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele chamou a mulher à frente e disse para ela: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, o dirigente da sinagoga, que ficou indignado porque Jesus estava curando no sábado, disse ao povo, deu uma bronca no povo, né? Há 6 dias em que vocês devem trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. Então, essa foi a bronca que o chefe da sinagoga deu. Jesus ouviu isso e ele interferiu, respondendo: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia do sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. O meu desejo e a minha oração nesse momento é que Deus está presente. Então, o meu desejo, e o meu pedido e a minha oração é que Ele abra os nossos olhos para que cada uma de nós possamos enxergá-lo. Eu também quero enxergá-lo hoje. Não é porque eu conheço o texto que eu não quero ser abençoada. Eu quero ser abençoada junto com cada uma de nós. E eu espero que Deus faça isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Então, eu vou comentando, vou falando um pouquinho sobre o milagre, e vamos fazer assim. Se você tiver, né, de repente, fala, nossa, como que seria isso? Como que... Se tiver uma dúvida, uma pergunta, uma questão, você pode, como acho que a Vaninha já falou, você pode colocar. Eu não me importo de parar, né, comentar um pouquinho e depois continuar. Vamos fazer uma coisa bem legal, né? Eu não estou vendo vocês, eu só posso imaginar as carinhas aí, os rostinhos, mas mesmo assim eu queria ter uma interação bem descontraída e bem legal. E no final, eu não sei qual é o tempo que elas têm, mas no final também eu me disponho, então, a estar respondendo perguntas. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto é que quem escreveu esse texto foi Lucas. E Lucas era um médico. Eu gosto demais de Lucas, mas muito mesmo. E Lucas, eu não sei se você já parou para pensar que para ele escrever o Evangelho de Lucas, que conta a história de Jesus, e o livro de Atos, ele pesquisou muito, porque ele não conviveu com Jesus. Então, ele pesquisou, ele perguntou. Eu costumo dizer que foi como se fosse uma tese de doutorado que ele fez, né? Ele foi lá, perguntou, foi nos lugares. E quando ele tinha tudo muito bem apurado para aquela época, ele então escreve para Teófilo, que é um amigo dele, provavelmente alguém que estava envolvido com os romanos, alguma coisa assim, contando a história de Jesus.
Então, é bem interessante, porque, como médico, só ele registrou esse milagre. Mateus não registrou, Marcos não registrou e João não registrou, mas Lucas registrou. Eu fico imaginando que ele tenha registrado esse milagre até por ser médico e por saber que o problema daquela mulher não tinha cura, era uma coisa irreversível. Até hoje é meio complicado, né? Existem algumas doenças que são difíceis de serem acertadas, são difíceis, alguma, né, artrite, artrose, que elas causam entortamentos, às vezes no corpo, nos dedos, e às vezes é complicado, até hoje que a medicina já andou tanto, que a medicina já descobriu tantas coisas novas. Então, na época, não tinha cura isso. Lucas tinha essa consciência, sabia disso, né? Conhecia isso. Eu tenho a impressão que ele escreveu porque, quando ele soube desse milagre, isso deve ter realmente tocado muito ele, né? Quando alguém fez esse relato para ele. Então, ele registra esse milagre. Outra coisa que eu gosto muito de Lucas, e vale a pena a gente falar isso, porque nós estamos num grupo que a maioria são mulheres, né? Um grupo feminino, é que Lucas é considerado o evangelho da compaixão, porque ele registra e ele mostra como que Jesus foi amoroso com as mulheres e com as crianças. Então, quando você lê Lucas daqui para frente, lembra disso. Toda vez que aparecer mulher no texto ou aparecer uma criança, presta atenção que você vai perceber como que ele retrata a forma diferenciada de Jesus lidar com as mulheres e com as crianças. Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre quem era então essa mulher, né? Está no texto, mas vamos agora destacar isso. Quem que era a mulher? Foi Jesus que falou, no versículo 16, que ela era filha de Abraão. Filha de Abraão significa que ela era o quê? Que ela era israelita. Ela praticava a religião israelita. Por isso que ela está na sinagoga. E ela está lá, né? Ninguém sabe direito, até hoje, quem estudou não descobriu que cidade que é essa sinagoga, mas tudo indica que talvez fosse uma sinagoga que Jesus estivesse indo pela primeira vez, e ele não conhecia essa mulher, e pelo decorrer aí do relato, dá a impressão que ela já era conhecida nessa sinagoga. Então, se Jesus já tivesse ido, ele já teria tido compaixão dela. Mas não se sabe onde é. Com certeza, então, não era nem em Cafarnaum, nem em Jerusalém, que eram sinagogas onde Jesus aparecia mais e ensinava mais. Mas Jesus estava ali, ensinando, e essa mulher estava presente. Aqui já tem uma lição que chama a nossa atenção, né? Como que alguém tão torta como ela era, com essa deficiência, e ela não deixou de ir ao templo, ela não deixou de aprender a respeito de Jesus. E esse dia, quem estava ensinando era Jesus, só que ela não sabia. Ela ia porque era a prática dela mesma, era a fé dela, era a fidelidade dela. Então, e outra coisa importante é que, dado aos anos que o Lucas informa que ela estava doente, possivelmente ela já era uma pessoa idosa. Talvez não com 70 anos, porque naquela época nem se vivia tudo isso, né? Mas ela já era não era mais uma menina, que só de 18 anos, fazia 18 anos que ela estava doente, então já era uma idosa e enferma. E qual que é o problema, então, dessa mulher, né? Eu já falei para vocês que eu fiquei meia hora andando assim, encurvada para ver como é que era isso. Olha, gente, isso é simplesmente terrível. Uma pessoa encurvada, então vamos pensar nisso. Como que uma mulher encurvada, o que ela vê, como que é isso para ela, né? Então, ela tinha o quê? Encurvada, ela tinha uma visão parcial por onde ela passava. Ela tinha uma visão parcial dela mesma. Porque como ela era encurvada, ela só via os próprios pés. E eu fui pesquisar, não agora, mas da vez que eu preparei, da outra vez que o estudo me tocou, eu fui ver se já tinha espelho na época. E já tinha.
para ela se ver no espelho, ela tinha que pôr o espelho no chão. Olha que loucura isso, né? Então, ela só se via parcialmente. Agora, pior que isso, não era só ela mesma que era vista parcialmente. Ela via parcialmente a si mesma, ela via parcialmente as pessoas. E eu achei engraçado hoje a Edmeia Williams, quando eu estava ouvindo lá o estudo que ela deu, que ela diz assim que essa mulher conhecia as pessoas pelo pé. Quem tinha o calcanhar rachado, quem tinha a unha feia, que é possível, né? Que talvez por ela só andar desse jeito e só ter essa visão do outro, então ela via só os pés dela e só os pés do outro. Naquela época não se usava muito sapato, era mais sandálias, então ou ela conhecia pelas sandálias, ou então, como a Edmeia falou, cada um com o tipo do seu pé. Mas o que me chama atenção aqui, que é importante para nós, é essa visão parcial que ela tem de tudo, né? O céu, para ela ver o céu, ela tinha que deitar no chão e de um jeito meio esquisito, porque daí as pernas ficavam também para cima, né? Ela via parcialmente ela mesma e ela via parcialmente as pessoas. A gente podia até já, né, espiritualizar isso aqui e falar, então ela via parte de si, parte do outro e parte de Deus, né? E no caso de Jesus Cristo, eu fico aqui me perguntando, será que ela via Jesus enquanto ele estava? Porque ele estava ensinando lá na sinagoga, né? A impressão que a gente tem, ou pelo menos eu imagino isso, eu gosto muito de me pôr assim no meio, sabe? Quando eu estou estudando o milagre. Então, quando eu me vejo lá no meio, nessa sinagoga, as sinagogas não eram tão grandes, elas eram meio quadradas. Eu não sei quantas de vocês conhecem Israel, mas eu conheço, tem algumas lá que ainda tem alguns pedaços, uma parede ou outra daquele tempo. É pouco, porque Israel já teve terremoto, já teve tudo, muita coisa mudou, mas alguma coisa ainda tem da época. Então, eu fico me imaginando lá e eu fico me perguntando se essa mulher estava conseguindo ver Jesus Cristo. A impressão que eu tenho é que, possivelmente, ela só estava ouvindo a voz de Jesus. Então, ela não conseguia ver também o rosto de Jesus, nem o rosto dos outros, nem o rosto dela, nem o rosto de Jesus que estava lá ensinando. E a gente podia parar e pensar um pouquinho aqui, né? Essa coisa da gente viver olhando para baixo, olhar para o chão e só enxergar os pés. É terrível isso, muito terrível mesmo. E qual é o diagnóstico que Jesus dá para essa mulher, né? O diagnóstico aqui, eu não sei qual seria o diagnóstico hoje. Eu até na época eu perguntei para alguns médicos, eles falaram de artrite, falaram de artrose, e tem outras doenças também que pode encurvar. Mas aqui Jesus dá o diagnóstico de um espírito do mal, um espírito maligno que estava encurvando essa mulher. Então era um aprisionamento terrível, né? Um aprisionamento maligno que estava tomando conta do corpo dela, aprisionando o corpo dela. E aí ela chega, então Jesus está lá ensinando e Jesus a vê. E olha, se isso aqui não fizer diferença para você, gente, eu acho que tem que fazer, porque essa experiência de Jesus, essa atitude dele de olhar, enxergar a mulher, é uma coisa que a mim me toca muito. Porque a impressão que eu tenho é que ele estava ensinando e, de repente, ele olha ali para o público, né? E normalmente as mulheres já ficavam separadas dos homens. Eu fico imaginando como foi que ele a enxergou, mas ele enxergou. Lucas diz que ele viu a mulher. Alguém informou isso direitinho para Lucas. Ele viu a mulher. Então, vamos olhar aqui, ó, fazer uma listinha das ações de Jesus. Ele vê a mulher, ele chama a mulher e ela vai lá para frente. Ele impõe as mãos na mulher e ele a cura. E, imediatamente, o corpo dela levantou, né? Endireitou. E ela começa, então, a adorar e a louvar a Deus. Depois que ela vê o corpo
endireitado e que ela pode olhar para Jesus de frente a frente, ela pode olhar para as pessoas, ela pode olhar para o corpo dela inteiro agora, ainda não pode se ver lá na frente do espelho, mas já tem uma visão inteira dela, ela tem uma noção agora do todo, a vista dela não é mais parcial, e ela então começa a louvar a Deus e adorar Jesus Cristo. A alegria dela é tanto, e tem alguns estudiosos que acham até que o melhor termo ali, quando ela dá glórias ao Pai, era dizer, ela dá glórias ao Pai com uma voz alta, quase que gritando da alegria dela, né? Então, eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Aqui tem da reação também do líder da sinagoga, que depois até a gente pode falar um pouquinho, mas eu acho que antes da gente continuar falando dela, eu queria falar um pouquinho de doenças, que é para a gente também não ficar pensando que tudo quanto é doença é diabólica. No Evangelho, na Bíblia, aparece 4 tipos de doença. Então, tem doenças que são doenças físicas normais, né? Ou alguma coisa que desequilibrou na pessoa, ou a velhice, ou alguma coisa que deu errada. Então, são doenças físicas que faz parte do corpo humano adoecer. Eu, por exemplo, tenho doenças que é em função da minha idade. Não é nada grave. É simplesmente porque eu envelheci e o velho tem alguns desgastes que vai trazendo alguns problemas para ele. Então, a Bíblia fala de doenças físicas em geral. Um exemplo desse é o exemplo da sogra de Pedro. Nós temos também na Bíblia registrado doenças de nascença. A pessoa nasceu com uma deficiência. Um bom exemplo disso é o cego de nascença, que está no Evangelho de João, né, no capítulo 9. Vocês vão encontrar ali Jesus curando um cego de nascença. Nós vamos encontrar também doenças em consequências de erro ou de pecado da pessoa, que eu imagino, como no meu olhar psicológico, que podem ser doenças causadas pela culpa, né? E tem muitas, quando a pessoa faz alguma coisa, não consegue se perdoar, às vezes até pede perdão para Deus, mas não consegue se perdoar, ela pode desenvolver doenças físicas. E aonde que nós temos esse exemplo? O paralítico de João 4 nos dá essa ideia, porque Jesus encontra com ele, depois que Jesus curou, se você quiser, depois você pode ler o texto inteiro. Jesus encontra com ele, depois dele curado, e Jesus fala para ele, olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, ali dá uma ideia de que aquele paralítico tinha uma doença como consequência de um pecado que ele carregava a culpa. E nós psicólogos sabemos disso. Tem um monte de doença que dói mesmo, precisa cuidar mesmo no corpo, mas quando a pessoa cuida das preocupações dela, ou do emocional dela, ela acaba sarando fisicamente. E temos aqui, nesse caso, uma doença causada por um espírito maligno. Eu quero colocar isso, que é para a gente não sair por aí acusando todo mundo, né? De repente a pessoa tem enxaqueca, você já vai falar, deve ser o demônio. Às vezes não é. Às vezes a enxaqueca é porque a pessoa tem lá um desequilíbrio químico no corpo, ou comeu alguma coisa que afetou, né, todo o funcionamento químico do corpo, e isso vai doer mesmo a cabeça. Então, acho que é importante a gente deixar isso claro, tá? Agora, eu queria voltar aqui na aplicação do texto, né? Nós já vimos o texto, vimos a história, não sei se vocês conseguiram se imaginar lá na sinagoga, mas eu espero que você tenha conseguido se imaginar na presença de Jesus. E eu queria agora olhar um pouquinho que lições nós podemos tirar desse texto. Bom, primeiro, eu não sei se tem alguém aqui me ouvindo que tem algum problema físico de estar encurvada, né? Quando eu estou em audiências presenciais, eu já observo e, em geral, não tem. Mas mesmo a gente não sendo encurvados fisicamente, eu também não sou encurvada fisicamente, às vezes nós vemos parcialmente
o outro, a gente mesmo e Deus. Ou então, às vezes, a gente não vê nada, né? Tá cego. E eu lembro de N casos de pessoas, né, que já falaram para mim, nossa, de vez em quando alguém olha assim para a natureza, acha a natureza linda e eu não acho graça nenhuma. E a pessoa às vezes não está conseguindo ver nada mesmo, né? Então, nós não estamos encurvados fisicamente, encurvadas fisicamente. Mas eu fico me perguntando se muitas de nós não estamos encurvadas emocionalmente. E o encurvado também emocionalmente, ele pode trazer cegueiras parciais para nós, né? Cegueiras que impedem que você se vê de verdade quem você é. Cegueiras que impede que você veja o outro como ele é. E cegueiras que impedem você de enxergar o céu, e o céu aqui, não só o céu lindo, eu amo céu, né? Eu amo céu, eu amo pôr do sol. Quem me acompanha no Instagram vê que eu acho que as fotos que mais tem no meu Instagram é do pôr do sol. O pôr do sol me diz muito. Mas eu aqui estou pensando também não só no azul lindo do céu, eu estou pensando em visão distorcida que nós temos de Deus. Muitas de nós não conseguimos imaginar um Deus Pai, que é um Pai amoroso, um Deus acolhedor, um Deus que perdoa, um Deus que me aceita como eu sou. Muitas de nós vemos um Deus vingativo, né? Um Deus que não acolhe, um Deus que não aceita, um Deus que rejeita. Então, além de ter uma... Às vezes não é nem uma visão parcial, é pior ainda. Às vezes é uma visão distorcida mesmo de quem é Deus. E quando eu não vejo todo, aí fica distorcido mesmo. E qual que é o problema? Qual que é o problema disso, né? Da gente ter um aleijão aí, emocional, já que nós não temos físico. Como que isso pode repercutir negativamente na nossa vida, na nossa história e até nas nossas vidas como filhas de Deus? Eu acho que a primeira coisa é que quando eu não vejo de verdade quem eu sou, eu vou ter muitas dificuldades para mudar. Como é que eu vou mudar aquilo que precisa de mudança se eu não consigo me enxergar? Quem se vê parcialmente está, no certo sentido, desconectado de si mesmo. E aí você pensa que é uma coisa que você não é. Você acredita numa realidade distorcida de quem você é de verdade. Então, para mim crescer, e eu vejo no Evangelho um convite para a gente crescer até o último suspiro da gente, nós somos chamados para crescer diariamente, todos os dias. Para mim crescer, eu preciso enxergar as fraquezas que eu tenho. Então, quais são minhas fraquezas? Eu sou uma pessoa de pavio curto? Eu sou uma pessoa ciumenta? Eu sou uma pessoa invejosa? Eu sou uma pessoa que guardo rancor, rancorosa? Eu tenho dificuldade de perdoar? Que área da minha vida realmente que eu preciso chegar primeiro diante da cruz de Jesus Cristo, diante de Cristo, né? E falar, Senhor, tá aqui, ó. Eu estou morrendo de inveja de fulana. Me ajuda, Senhor. Se eu estou com inveja dela, é porque eu não estou contente com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu preciso de ajuda. E, às vezes, até precisa de ajuda de uma outra pessoa, né? E eu não sou também dessas que acham que a gente só cresce com psicoterapia. Eu acho que nós crescemos também nessa fala com Deus. A Bíblia é altamente terapêutica. A gente cresce também num grupo de discipulado, a gente cresce na comunhão com o outro, na conversa com a amiga. Há várias formas de crescer. Mas é muito importante que eu enxergue quem eu sou. Então, o aleijão, né, emocional que eu falei, ou então mental, ou até espiritual, pode me ofuscar, né? Pode embaçar aquilo que eu sou de verdade que precisa de mudança. Ou então, ele pode também ofuscar as habilidades que eu tenho. Olha que louco isso, queridas.
Eu conheço muitas mulheres que são habilidosas, mas elas não sabem, não conseguem enxergar e nem agradecer a Deus pela habilidade que tem. Às vezes são habilidades manuais. Tem mulheres que fazem bordados lindíssimos, que fazem pinturas lindíssimas, que são capazes de costurar, são capazes de desenhar moldes de roupa. Hoje eu sei que tem a tecnologia que faz muita coisa, mas tem muita coisa que exige o quê? Uma habilidade manual. Eu, por exemplo, não tenho habilidade manual nenhuma. Né? Tudo que eu tenho de habilidade está mais aqui na boca, que às vezes eu erro as concordâncias, eu não falo assim tão bonito, mas quando eu falo as pessoas gostam, e eu agradeço a Deus, porque Ele me deu esse dom, Ele que deu mesmo, não tem mérito nenhum meu nesse negócio aí, não. Mas tem mulheres que não conseguem ver o que ela é especial. Às vezes é a fala, como eu já disse, a minha, às vezes é escrever. Tem gente que sabe escrever muito bem, né? Então, uma coisa que o outro está lá pensando, que ele gostaria de expressar, de falar, aí vem alguém lá, escreve o texto sai lindo, todo mundo lê e todo mundo gosta. Outras mulheres são carismáticas, elas sabem se comunicar, elas sabem fazer com que as pessoas escutem, né? Ela é simpática, ela tem um carisma. Algumas mulheres são pacificadoras, e se tem uma coisa que a gente está precisando no Brasil é de gente pacificadora, né? Então, olha, ela tem a habilidade de trazer a paz, às vezes no meio familiar, às vezes no grupo da igreja, às vezes numa reunião. Outras sabem cozinhar, né? E cozinham muito bem, fazem com prazer. É gostoso comer, né? Na companhia ou ficar junto com quem cozinha. Então, a visão distorcida, a visão pela metade, ela não deixa de ver só o que precisa mudar. Ela deixa de ver também aquilo que eu tenho de especial. E tem coisas que são especiais, né? Eu me lembro até aqui, estou me lembrando agora da parábola dos talentos. Que Deus dá algo, ele deu 2 para um, 5 para o outro e acho que 1 para o outro, né? E é interessante, porque teve um que, por medo, enterrou o talento. E esse que enterrou, perdeu o talento. Quando eu penso em habilidades, às vezes eu lembro mesmo dessa parábola aqui. Porque aqueles que foram, investiram, lutaram, aumentou. Aquele que enterrou, perdeu. E eu fico desconfiada que é possível que a gente tenha muitas mulheres aqui, algumas, né, aqui ouvindo, que não conseguem perceber e aceitar e olhar para os céus e falar, Deus, obrigada, porque olha como ninguém faz esse bolo que nem eu, muito obrigada, porque Jesus fez isso, gente. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou a porta, o tempo todo ele está falando aquilo que ele é, então não tem nada de errado a gente falar o que a gente é e a gente olhar para os céus e agradecer a Deus, falar obrigada, obrigada, Senhor, porque eu sou a Esther, obrigado porque o Senhor me fez assim. E obrigada por esse dom que o Senhor me deu. E eu penso que essa é uma das coisas que às vezes mais traz frustração na vida, mais traz descontentamento na vida. E muitas vezes, sabe de onde começa isso? De uma casa, de um lar, de uma infância, de uma história de vida, onde você só foi criticada. Ou então, onde aquilo que você sabia fazer não foi reconhecido. Tem um filme agora, acho que está no Netflix, que conta a história de uma pintora. Eu não vou lembrar o filme, mas depois eu passo para a Vaninha e ela passa para vocês. Ou eu ponho lá no comentário depois. Que a história é uma história verídica de uma mulher que ela era deficiente, ela tinha uma doença, ela era toda torta, toda esquisita, né? Sem coordenação, mas ela pintava muito bem, mas muito bem. Então, gente, às vezes a pessoa que tem até alguma limitação física, ela tem uma habilidade que ninguém tem. Então, eu acho que é muito importante, deixa eu ver que tem alguma coisa aqui. Diz que as mulheres da nossa região são muito talentosas, que olha que lindo isso. Que bom. Agora,
O que eu estou dizendo aqui é mais que isso, é ser talentosa e se alegrar no próprio talento, é ter alegria no talento. Não é ter orgulho, não é ser arrogante, não é isso que eu estou falando. É ter o reconhecimento e desfrutar daquela habilidade, né, que Deus deu para você. Eu imagino que vocês sejam mesmo. Só um parênteses aqui. Quando até meus filhos se tornarem adolescentes, a gente viajava todos os anos. Chegava no fim do ano, eu tinha 2 filhos só nessa época, porque a minha terceira filha veio já depois e já veio adolescente. Então, esses 2, eles iam muito bem na escola, então quando chegava no mês de começo de dezembro, nós viajávamos, e a gente foi pelo menos umas 4 vezes para Santa Catarina, e algumas vezes para o Rio Grande do Sul. E nós amávamos fazer isso, porque a gente se sentia que tinha um povo mesmo diferente em Santa Catarina. Eu acho que até perdeu um pouquinho disso, né? Porque isso que eu estou falando, gente, é coisa de 40 anos atrás. Mas perdeu, o que eu digo assim, acho que teve uma mistura maior. Mas na época a gente via que tinha uma cultura ainda muito específica ali, só de Santa Catarina, o jeito de falar, as coisas que fazia, o artesanato, tudo era diferente. Então, eu acredito nisso que colocaram aí, que vocês são habilidosas mesmo, eu acredito mesmo. E eu gosto muito, né, do sul do país, gosto muito de Santa Catarina, gosto muito do Rio Grande do Sul. Mas o estado que mais a gente curtiu, mais que a gente desfrutou, que meus filhos adoram e lembram disso até hoje, foi Santa Catarina. Então, tem algo especial aí, né? Então, continuando aqui. A outra coisa que essa coisa de olhar para o pé faz, né? Gente que só olha para o pé, porque a mulher ela era encurvada, mas tem gente que só vê o chão, só vê o pé, sem ter o problema físico. É que quem tem essa tendência, né, que a gente podia chamar de pessimista, podia dar qualquer outro nome aí, mas quem fica só olhando, vendo o pé e o chão, acaba enxergando uma realidade distorcida. Então, enxerga uma coisa que não é o real. E talvez um bom exemplo disso é Elias, né? Quando Elias está deprimido, que ali dá um baita estudo também sobre depressão na vida dele, e ele fica lá embaixo lá de uma árvore querendo morrer, daí depois o anjo dá comida, ele come, aí ele se apresenta para Deus. Quando ele chega lá para conversar com Deus, Deus vem para conversar com ele, ele fala assim, Senhor, não, eu estou sozinho, não tem ninguém não, morreu todo mundo, mataram todo mundo, não tem mais ninguém, estou sozinho. E aí o que Deus fala para ele? Fala, Elias, você não está sozinho, tem 7.000. Eu deixei 7.000 pessoas que são fiéis a mim. Olha que louco, né? Ele estava dizendo, eu estou sozinho. Então, o que estava acontecendo com ele? Que é um pouco o sintoma, né, do deprimido. O deprimido, ele só olha para o pé, o deprimido. Essa é a verdade, só olha para o chão. Então, já é um sintoma do deprimido, né? Às vezes até uma causa. Às vezes a pessoa que só olha para o chão fica deprimida. Mas o deprimido também só olha para o chão. E o que Deus faz lá com Elias nesse dia é falar para ele, Elias, acorda, sua visão está distorcida. Então, queridas, presta atenção se você não tem essa tendência, né, de ver o negócio distorcido. E agora, com essa história da pandemia, não é a nossa proposta falar muito de pandemia hoje, né? Eu já falei em live bastante também sobre pandemia, mas às vezes a gente distorce, a realidade é feia, né? A gente está sofrendo muito, nós estamos lidando com muitas mortes, temos que lidar com os lutos antecipados, com a falta do cerimonial do luto. Tem gente que perdeu parente, tem gente que perdeu amigos, tem gente que perdeu emprego. Então, tem uma coisa mesmo ruim, é uma situação de muitas perdas. Eu mesmo tive perdas, não parentes, ainda não, ninguém na minha família faleceu, mas muita gente já muito próxima de mim, gente querida, faleceu em consequência da pandemia que nós estamos vivendo. Então, se além disso ainda eu tiver essa coisa de só olhar para o chão, eu não vou enxergar que tem um Cristo ali
que pode me libertar, né? E pode me dar um novo olhar. Então, se às vezes nós precisamos, então, dessa cura. Eu estou com a colinha aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui que eu não falei ainda. Ah, uma coisa importante que eu não falei. É uma frase que eu escrevi aqui assim, ó. Nós temos que, claro que a gente tem que olhar bem para o chão, né? E quem tem a minha idade tem que olhar mais para o chão ainda, porque senão a gente cai. E uma queda na minha idade pode trazer danos terríveis, né? Mas eu escrevi assim, é claro que nós temos que olhar bem para o chão, mas nós não podemos ficar na vida encurvadas a tal ponto de não poder ver o céu. E a outra coisa, a outra consequência de quando a gente tem a visão parcial agora do outro, é que isso faz com que a gente se torne muito egoísta. E a gente está vivendo uma época, já que eu falei um pouquinho de pandemia, né? Nós estamos vivendo uma época que é uma época para a gente ser solidário, é uma época para repartir o que tem, é uma época para ajudar, né? É uma época para... Essa pandemia tem que terminar com a gente tendo menos. Por que a gente vai ter menos? Porque a gente economizou e repartiu. É por isso, né? Então, se você tem uma visão distorcida do outro, se você tem uma visão parcial do outro, é possível que você não desenvolva, né, a compaixão, a misericórdia, e se torne uma pessoa que não enxerga. Aliás, a mulher não enxergava, né? Quem vinha na direção dela, ela só via o pé, ela não via o rosto. Se ela não via o rosto, ela não via quem chorava. Ela não via quem estava triste. Então, ela não via a miséria, enfim, ela não via a necessidade do outro. E eu fico me perguntando se mesmo a gente não tendo o problema físico, se a gente não tem um coração endurecido para com o outro. Às vezes, porque alguém foi ingrato, porque alguém foi injusto, né? E aí eu falo, não vou ajudar ninguém, não merece. E eu não sei se é por aí, porque se a gente for olhar, o nosso referencial é o que Deus faz com a gente. E a gente também não merece, né? As coisas que Deus faz, e Ele faz, porque Ele é amoroso, Ele é cheio de compaixão, Ele nos acolhe do jeito que nós somos, e nesse acolhimento dEle, eu posso encontrar aí um novo jeito de viver. Então, essas são as lições que eu vejo aqui principais nesse texto, né? E aí fica a minha pergunta. Será que, mesmo você não sendo encurvada fisicamente, não precisa também dessa cura libertadora de Cristo? Essa mulher aqui, ela era uma mulher que acreditava em Deus, ela ia na sinagoga. E mesmo assim, Jesus fala que o espírito maligno, né, aprisionou. Então, eu fico também me perguntando se mesmo a gente conhecendo a Jesus Cristo, de repente a gente não tem um aprisionamento que impede a gente, né, de se ver melhor, de ver melhor quem é Deus e de ver melhor quem é o outro. Se você está reconhecendo isso e percebe isso, eu creio que Jesus Cristo vai ter todo o prazer. Eu creio que Deus vai fazer isso com alegria, de mudar isso na sua vida, de fazer um milagre hoje na sua vida, né? De chamar você pelo nome, de falar Maria, Fernanda, né? Elisa, Vaninha, sei lá, mas qualquer uma que seja, vem aqui, vem para frente, vai tocar com você e você vai poder experimentar esse endireitamento como filho de Deus. E eu acho que é assim que nós vamos poder... Essa mulher ficou louvando e adorando a Deus lá na sinagoga naquele dia. E eu acho que é assim que nós vamos poder também louvar e adorar e fazer com que o outro veja quem está em mim. Veja o Cristo que me curou. E que seja um dia da gente hoje terminar realmente levantando. É interessante esse texto, né? Porque quando essa história, porque quando Jesus acabou de fazer esse milagre, o líder lá da sinagoga ficou furioso, ficou enraivecido com ele. E com ele não, na verdade ele não quis dar bronca a Jesus, mas ele deu bronca no povo e deu bronca na mulher. Mas Jesus interviu,
e falou: olha, mas você realmente é muito cínico, né? Porque, escuta, quando os bichos de vocês, as ovelhas de vocês, estão lá com sede ou caiu no buraco no sábado, vocês não socorrem os animais de vocês? Como que eu vou deixar de socorrer essa mulher? E quando Jesus falou isso, Lucas diz que eles ficaram envergonhados. Então, aqui também eu vejo uma lição bem interessante. Naquele dia, aquela mulher que tinha vista parcial, né, se endireitou e pôde se ver inteira. E aqueles homens, tanto o líder da sinagoga como outros que talvez acharam legal o que ele falou para o povo não vir, estavam sendo, né, até meio arrogantes e insensíveis. Por que eles já não tinham curado então a mulher, se ela já estava 18 anos assim? Então, eles demonstraram que eles não tinham um pingo de compaixão. Para eles, valiam mais a regra do sábado, e o sábado foi feito para o homem desfrutar dele, não o contrário, né? Da gente ter que, já que é o sábado, então não pode ter o milagre, que Jesus deixou isso bem claro. Eles ficaram todos envergonhados. Então, olha que interessante, a mulher endireitou e os arrogantes abaixaram a cabeça. Porque quando a gente está envergonhado, o que a gente faz? Nenhuma pessoa que está envergonhada fica assim, né? Todo envergonhado abaixa a cabeça. Então, eu acho bem interessante isso. Jesus, ao mesmo tempo que ele levanta né? Ele encurva os outros. E ainda terminando, é que eu estou no iPhone e eu tenho que chegar pertinho aqui para enxergar. E eles também estavam olhando só para o pé dele. Muito bem, isso mesmo. Só para o umbigo, né? Não era nem só para o pé, estava olhando só para o umbigo. E outra lição aqui, que às vezes eu nem falo essa, mas eu vou falar, é que aqui Jesus deixa claro, ele não está pedindo para a gente maltratar os animais, mas também ele deixa bem claro que o ser humano é prioridade em relação aos animais. E ele diz claro isso, fala, se vocês cuidam dos animais, por que eu não vou cuidar dela? Com isso ele está querendo dizer, ela que é filha de Abraão é mais importante que os animais. Então eu queria que você pensasse bem nisso. E deixa eu ver aqui. Que linda. Ela disse que está agradecendo os meus ensinamentos. Muito bonito. Muito obrigada, querida. Esses retornos me estimulam e me animam e me incentivam. É bom saber, viu? Eu ainda quero conhecer muito. Meu sonho de consumo é conhecer cada vez mais o Evangelho, conhecer cada vez mais Jesus. Eu sou meio fissurada em Jesus Cristo, e já tenho uma aqui já, e nem quero deixar de ser. Mas agora eu já estou com mais duas. Mas o que eu quero... a minha oração agora, e eu estou aqui de olho aberto, não tô, porque Jesus também orou de olho aberto em algumas situações, tá? E hoje também estou de olho aberto. É que Deus, que já está tocando o teu coração, né? E aquelas que foram tocadas por ele, que você não desanime, que você abra mesmo o teu coração para Deus, pede para ele te dar uma visão total daquilo que você é, né? Do talento que você tem. Pede para Deus te dar uma visão cheia de compaixão do outro. E pede para ele te dar uma visão do Deus real, do Deus verdadeiro. Às vezes a gente precisa ir para o deserto e quebrar o bezerro de ouro que deram para a gente, para ficar com o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que é um Pai. Essa é a minha oração. Tá bom? Amém. Amém. Muito obrigada, Esther, por esse tempo. Né, Carol? Isso aí, nossa, eu fiz tantas anotações aqui que se vocês vissem o meu caderno, ninguém ia entender nada, só eu também. Mas a Esther foi respondendo os meus questionamentos aí à medida, né, do desenvolver aí do tema. Esther, obrigada, e falou muito comigo, principalmente quando você faz ali o contraste, né, do poder que Satanás estava exercendo na vida dela com a atitude de Jesus, né? E aí você vai descrevendo, ele vê, ele chama, e aí ele toca nela, né?
e ele cura ela. E esse toque, ele faz toda a diferença, né? E aí ele levanta ela. Enfim, sabe, eu achei Carol, muito legal o contraste, né? Daquele... Sim. E eu acho muito tocante essa coisa, quando o Lucas fala, ele vê a mulher. Você vê, tem milagre que a pessoa foi pedir para Jesus, mas esse não. A mulher, acho que nem sabia que era ele que estava lá. E o relato diz, ele viu a mulher. Então, ele vê, né? Você vê, eu. Legal. Sim. E assim, a palestra dele podia esperar, né? Enfim, o que ele tinha programado não era tão importante como a atitude, a resolução daquilo, né? A pessoa dela. Então, ela não viu, mas ele sabia do que ela precisava, né? Então, para mim, isso ficou muito... E o legal, né, de perceber isso é como Jesus nos conhece, né? Antes mesmo de chegar até aquela mulher, Jesus já sabia quem ela era, né? E eu acho que ele só estava esperando ali aquele momentinho para ter esse contato com ela, mas para mostrar para os outros que estavam ali o quanto é precioso o fato de você estar numa postura criada à imagem e semelhança de Deus, porque ele não nos criou encurvadas, mas ele nos criou eretas, né, para a gente poder caminhar e para a gente poder olhar para ele, né? Eu achei muito interessante essa questão quando você coloca, né, Esther, da cura para a mulher, e quando ela se endireitou, ela olhou para Jesus e ela glorificou a Deus, né? Ela reconheceu de onde vinha a salvação dela. E é interessante perceber que ali ela aceita, ela se aceita como filha de Deus, né? E ela dá glórias a Deus por isso, sem antes se olhar num espelho e ir lá se maquiar para poder, então, receber Jesus ou para poder estar diante de Jesus. E ela está ali exatamente como ela foi criada, a imagem e semelhança de Deus, né? De uma forma curada. Eu acho fantástico quando Jesus vem e nos toca naquilo que nos cura, sabe? Na nossa doença. E aí ele nos cura, ele nos liberta de nós mesmos. Eu anotei várias coisas, assim como a Carol, eu acredito, mas eu gostaria de trazer um link até da nossa live anterior também, da primeira, né? A Kátia colocou assim: para crescer, preciso fazer uma avaliação, preciso fazer uma avaliação de mim mesma. Foi a Esther que colocou. Na primeira live, a Kátia nos desafiou, vocês lembram disso, quem acompanhou a primeira live? Ela nos desafiou a fazer uma lista das nossas prioridades, né? E colocar ali, colocar de fato numa ordem o que é primordial para a nossa vida. E eu acho que aqui, para nós, nesse momento, é interessante a gente fazer uma lista, né, acerca de nós mesmas, das nossas qualidades, né, às vezes daquilo que nos desafia a crescer, né? Uma avaliação é importante para o crescimento, como a Esther colocou. Então a gente precisa listar, né, a partir de nós, aquilo que nos desafia, às vezes aquilo que nos impede a crescer, né? Talvez seja aí uma atividade para nós nesse momento de listar e perceber onde a gente está. Estamos encurvadas, né? Estamos olhando para os céus e dando glórias. Em que situação nós estamos neste sábado, neste momento, né? Eu acho que seria interessante fazermos aí uma avaliação como mulher, né? E outras coisas que também anotei aqui, essa questão de estar encurvada impede da gente olhar para nós mesmas e impede da gente olhar para os outros. O quanto isso é sério, né? Sim. E eu fico pensando, eu não sei se isso tem algum nexo, né? Às vezes as nossas doenças psíquicas, aí entra talvez a questão da depressão, o quanto ela está envolta disso daqui. Não sei, Esther, como é que nós poderíamos dialogar sobre isso, mas eu acredito que tem muito a ver, né? Sim, sim.
A depressão, ela tem muita ligação, às vezes, com tristeza. A gente costuma dizer, né, que a depressão está, às vezes, ligada com tristezas, com perdas, e a ansiedade está ligada mais com o futuro, com o medo, né? Enquanto que a depressão tem mais com o que já aconteceu na vida da gente, né? Uhum. Mas, às vezes, a depressão, Vaninha, só é uma tristeza que não foi vivida na hora certa. Às vezes tem também um desequilíbrio químico no corpo da pessoa, que ela precisa entrar, às vezes, até com medicação mesmo. Uhum. Tem tristeza que não é depressão. Às vezes tem tristeza que é só uma tristeza natural, né? Eu acho que agora a gente está vivendo uma época assim, né? Que está todo mundo meio, né, alguns dias meio deprimidos em função das perdas que ocorreram, né, estão ocorrendo ainda nas nossas vidas, né? Uhum. Tem uma Mas pergunta. o exemplo a gente tem um exemplo de um deprimido na Bíblia, Elias, né? Elias teve depressão. Nós vamos encontrar Jesus Cristo no Getsemane, ele não está deprimido, mas ele apresenta um sintoma do depressivo. Quando ele fala, minha alma está profundamente triste, e é uma tristeza até de morte, ele fala. Quer dizer, a tristeza de Jesus ali no Getsemane, antes da crucificação, foi uma tristeza de querer morrer para não passar o que ia passar ali na frente. Deixa eu ver aqui. O que está me deixando encurvada ao ponto de não enxergar? O que está me deixando encurvada a ponto de não enxergar Jesus e o próximo? Olha, sabe quem fez essa pergunta? Vocês não vão acreditar. É a minha irmã mais nova. Nós somos em 7 irmãos, eu sou a mais velha, ela é a mais nova. E ela mora em São José do Rio Preto. Legal. Essa é uma boa pergunta, viu, Marta? Legal. Tem muitas coisas, né, que pode nos deixar encurvadas, né? Eu acho que é uma avaliação pessoal e a gente precisa fazer isso também no nosso dia, né? Como desafio para nós nessa noite. Muito bom. Esther, um prazer te ouvir, um prazer estar contigo e um prazer ter você aqui conosco também nesse tempo, nessa noite. Eu creio que foi uma mensagem, uma palavra de fato para nos desafiar a olhar para nós, a pedir para que o Senhor venha, né, cure aquilo que precisa ser curado em nossas vidas, mas para a gente poder ser de fato curadas e olhar para o alto, ser grata a Deus, né, ter no coração a gratidão para com Deus, mas também para com as outras pessoas. Muitas Amém. Lições para nós. Amém. Amém mesmo. Por isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em toda a sua caminhada, né? Caminhada como escritora, como psicóloga, como mãe, como dona de casa, avó. Acho que eu não falei, né, gente? Eu tenho 7 netos, viu? Eu tenho neto entre 7 e 18 anos. Legal. Olha aí. Então, a gente agradece, de fato, assim, a tua disposição em estar conosco nessa noite de sábado. Gostaria de chamar a Solange para a gente poder fazer uma listagem aí dos nossos brindes para o nosso sorteio, para a gente dar andamento à nossa noite também. Você não quer começar com o meu, não? Isso, quero começar contigo. Então, eu tenho 4 livros. Esse aqui foi o primeiro livro que eu escrevi. Aí eu nem sei quando que foi, viu, gente? Acho que foi em 2000, começo de 2000, 2005, talvez até antes. Esse livro aqui, a editora, né, a moça que trabalhava na editora Vida, me procurou e ela queria escrever um livro. Aí ela perguntou o que estava me tocando. Eu falei, olha, o que está me tocando atualmente é o poder de Deus, a capacidade que Deus tem, né, o poder dele, de dar vida àquilo que já está morto, ou aquilo que está deteriorado. Aí ela olhou para mim e falou, tá aí o livro. Então, esse livro é uma visão psicoteológica das 3 ressurreições que Jesus fez.
a ressurreição do filho único da viúva, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Ele só fez essas 3 registradas no Evangelho, né? Se fez mais, não está registrado. Então, eu estudei essas 3 ressurreições e eu acredito que ele ressuscitou essas 3 pessoas não só para dar a vida ao corpo de novo, mas para dar um novo viver para elas, um viver diferente. Então, o livro vai falar sobre isso. Aí, depois disso, o que eu descobri? Eu descobri que muita gente que, né, acredita em Jesus Cristo, já é salvo, acredita na redenção, experimenta a redenção, não sabe lidar com a raiva, nega a raiva. E não tem problema nenhum a gente sentir raiva. O que a gente não pode é ter um comportamento violento, porque até Jesus teve raiva. Jesus teve raiva dos discípulos, quando os discípulos não deixou as crianças, mandou os pais embora com as crianças. Ele teve raiva dos religiosos, quando os religiosos criticaram ele porque ele tinha curado o homem da mão seca, da mão atrofiada. E ele ficou com bastante raiva dos vendedores no templo que estavam explorando os menos favorecidos. Então, ele teve raiva. Então, o problema não é sentir raiva, o problema é ter um comportamento raivoso. Então, aí surgiu o livro Seu Bem, Seu Mal. E depois, né, a editora me pediu para escrever sobre depressão. Então, eu escrevi Depressão, Tem Luz no Fim do Túnel, falando, né, que a gente pode passar pela depressão, tem muita coisa para ajudar nesse período, medicamento, se for necessário, ou então, se é uma pessoa que tem um temperamento mais introspectivo, ela pode aprender a viver assim, e pode também ajudar quem está deprimido. Então, tudo isso está aqui no livro. Foi uma época que eu tinha perdido um paciente por suicídio, então eu escrevi também. Tem aqui um capítulo que eu estou falando, não é muito não é muita coisa, mas eu estou falando um pouquinho sobre suicídio. E o último livro, que é o Caminhos de Vida, eu fui, como é que chama? Colunista da revista Cristianismo Hoje. E a revista parou de circular. Então, quando a revista parou de circular, o editor da revista, ele gostava muito dos meus artigos e ele quis, então, publicar o livro, ele sugeriu para a gente fazer o livro. Então, esse livro são 50 artigos que eu faço um link da psicologia com o evangelho, né? Então, são artigos, eles não são artigos longos, mas são artigos que estimulam o pensamento e ajuda a gente até olhar mesmo para o lado terapêutico que tem no Evangelho. Então, não é um livro para você começar e ler de uma vez. Você pode ler um artigo por dia, um artigo por semana, um artigo por mês, está aqui. Então, você vai falar já da surpresa ou eu posso falar? Pode falar. Então, qual é a surpresa de hoje? Que nós vamos sortear esses 4 livros para a mesma pessoa. Quem ganhar, vai ganhar os 4. Tá bom? Eu sou mais boazinha que elas, tá bom? Eu vou pôr o livro no correio para você. Legal, muito legal, Esther. Olha, é um grande presente esse, né? 4 livros. É só você mandar o endereço, que eu tenho um neto que... Eu tenho 3 netos que moram aqui pertinho e um deles cuida de mim e do avô. Ele faz as compras, ele vai no correio, ele vai no banco. É um menino de 14 anos, ele faz tudo. Ele, então, vai levar para o correio na segunda-feira os 4 livros. Legal. Lembrando que... Eu só vou autografar um, porque daí se você quiser dar os outros, ou então eu vou autografar, mas eu não ponho o nome, tá bom? Aí você pode dar para quem você quiser também. Tá. Lembrando que tem um endereço, né, um endereço de e-mail e o WhatsApp que foi colocado no chat. Então, se você, ganhadora aí dos livros, né, ganhar este livro, entre em contato com a Esther também, para que vocês possam bater um papinho, né? Vai que seja uma de nós, né? Legal, gente. Então, esse vai ser o nosso primeiro sorteio, né? Então, os livros da Esther.
Como vai funcionar os sorteios? Nós temos aqui alguns, ainda bem que a tecnologia chega até nós e a gente tem conhecimentos que vocês não vão conseguir ver, né? Mas de sorteios rápidos pelo... olha! Vamos, então, fazer esse primeiro sorteio. Nós temos do número 1 ao número 159. Então, nós temos bastante nomes aí. Sim. Lembrando que, assim, para a gente poder conseguir pegar todos os nomes, a gente contou com a ajuda da Solange Pinho e com a ajuda da Carol, né? Carol, não a Carol, mas a Carol vizinha, minha vizinha. Então, elas fizeram um esquema ali, vão ter do número 47 até o número 53 vago, tá? Porque elas fizeram um esquema lá para agilizar a votação dos nomes. Então, esses números aqui, quando sorteados, a gente vai dizer, não tem nome, certo? Só para vocês saberem do esquema. Legal, então, sendo esse o primeiro brinde, de coração grato já pela Esther ter doado estes brindes, nós vamos fazer o primeiro sorteio, né? Eu só quero dizer que, assim, a participação foi muito legal. A gente tem gente de Florianópolis participando, Brusque, São Paulo, Presidente Getúlio, Imbuia, Petrolândia e Tuporanga. São, então, de muitos lugares, muitas mulheres participaram, e eu acho que todas, assim, saíram muito felizes, fora do sorteio, né, pela palavra da Esther. Foi muito legal. Legal. Então, vamos lá, né? Carol, será que vai para você? Eu estava precisando daquele da sobrancelha, sabe? Vamos lá. Faz muito tempo que não deu para ir, né? Número 56. Número 56. Ilze Bes, do Rio Antinhas. Olha aí, foi para Rio Antinhas. Dona Ilze! Ai, que legal, Dona Ilze vai poder emprestar os livros aqui para a mulherada. Então tá, aí vocês me mandam o endereço, né? Mandamos sim, pode deixar, Esther. Ok. Isso. Legal, Esther. Nós agradecemos o fato de você estar conosco mais uma vez. E aí nós vamos dar sequência aqui nos outros brindes também para agilizar, né, a nossa noite. E com o nosso coração grato, obrigada por esse tempo. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. A gente se despede dessa forma. Bênção do Senhor sobre a tua vida. Ok, eu que agradeço. Foi muito gostoso a minha interação com vocês o tempo todo. Vocês três são lindas. A hora que a pastora aí estava falando, gente, que pastora linda é essa, né? Oh, meu Deus. E olha, eu aceitei com muito prazer. Eu gosto muito de falar de Jesus Cristo, gosto muito de falar para as mulheres. Eu estava de férias até ontem, você sabe disso, né? Mas eu aceitei com alegria mesmo. Eu que agradeço, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Esther, também. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Carol, tu estava ainda falando, né? Mas eu também falei com ela ontem, né? Então. Bem boa. Legal, então vamos dar continuidade. Antes de sortearmos ainda mais os mais números, vamos falar um pouquinho do que a gente tem aqui, né? Vaninha. Oi. Mulherada está dizendo aqui, ó, que tem gente de Rio do Sul também, de Joinville, São José. Joinville tem. Sim, verdade. Joinville tem, verdade. Né? Rio do Sul tem também. É que é tanta mulherada, né, Solange? Em São Paulo, eles colocavam assim, São José, e não sei o quê. Aí eu só botava São Paulo aqui. Gente, foi muita anotação. Chegou a doer a mão quebrada aqui. Caramba. E é verdade, a Solange ainda está aí com a mãozinha em recuperação, né? Estava quebrada. Fisioterapia. Vamos lá, então, né, gente? Vamos falar um pouquinho dos nossos brindes, daquilo que a gente tem aqui, né? Nós temos 2 vidros decorados, que são aqueles que você põe doces, né? E mais 2 toalhinhas de mão doados pela Josiane Mauerbeck. Solange, se eu falar errado o sobrenome, você já vai me corrigir, né? Porque eu sou uma maravilha para falar sobrenomes. Serão 2 sorteios, né? Cada um vai ser um vidro decorado mais uma toalha de mão. Serão 2 chances. Isso. O terceiro, então, nós temos a Sandra Schaefer e Josiane Melverbeck.
porta-toalha de louça e pano de louça pintado. Pode falar. Aí a Sandra Schaefer e a Eliane Schaefer, a gente juntou para fazer os cuidados com a pessoa, porque uma é uma crocheteira de mão cheia e a outra é uma cuidadora de mão cheia também, que é uma máscara com prendedor de crochê e um creme corporal Hello Darling, um importado. Legal. Quinto prêmio, então, né? Josi Schlemper e Isolde Starosky, toalha de banho e caixa de sabonete Jequiti. O sexto prêmio, nós temos a Isônia Schumacher com um jogo de toalha bordado, lindo também. O sétimo... A Valdíria Derner e a Dona Olivia Schaefer, são 2 panos de pratos e mais um vaso de flor artesanal. Aí o oitavo, a Leonete Passing e a Dona Olivia Schaefer também, são mais 2 panos de pratos pintados à mão e um vaso de flor artesanal. O nono, então, a Solange Schaefer, sexto com doces produtos Schwarza, colonial, né? Os produtos aí da nossa terrinha. Isso. O décimo também, Solange Schaefer, com vidros com doces decorados, também do produto Schwarza. Isso. A Viviane Schumacher, em parceria com a Chayana, deu uma terapia podal para os pés, mais uma mão e mais um design de sobrancelha. Oferecimento da Chayana Petri e da Viviane Schumacher. Muito legal. 12, então, esse é o 12º brinde da Eli Egger, hidratante corporal da Natura. A Eli é a de Rio Antinha, né, Carol? Sim, Dona Elia é minha vizinha. Isso, legal. O 13º, então, Sandra Schaefer com tapete de crochê, lindo. 14, então, nós temos a Etla Vermolin com um cesto com doces também, produtos Schwarza. A Elisângela Schaefer Kloster, um conjunto de potes em vidro de bambu. A Solange Pinho, uma massagem relaxante com a Jo Estética, que também está nos assistindo. Ela também ofereceu uma massagem relaxante de bambu, que eu nem usei ainda, mas eu queria ganhar, porque diz que é top. A Isolde Schaefer doou um kit de Renew. A Josi Passing, um trio de geleias caseiras. A Edna Schlemper, um jogo de toalhas de banho. Nilza Schlemper, também cosméticos. Juliette, a caixa de sabonete. Etla Vermoli, pé e mão com Gisabel Rosa. E também o oferecimento da Gisabel Rosa, mais um pé e mão. Marilene Schaefer, um jogo de toalha, banho e rosto, também bem bonitas. 26º, Ivone Laubinstein, em parceria com a Kerly, né? Design de sobrancelha em rena, com a Kerly. O Salão Kerly também oferece corte de cabelo e escova, também com a Kerly. Só que, se você não quiser cortar, não precisa. Ela negocia com outro produto, porque acho que ninguém vai querer cortar, né? A Eliana Laubenstein, um kit de sabonete mais um hidratante da Natura. A Dona Olivia Schaefer, mais uma máscara para cílios. Ah, agora tu fala esse nome. Sim, aqui. Gente, essa daqui, a Olivia Schaefer ganhou na primeira live. Então, ela, nas palavras dela, como ela não vai usar, então ela pediu para que a gente estivesse sorteando novamente. Então, é uma máscara para cílios Lash Intensity com a Daniela Vines, consultora, tá? Ah, sim. É um rímel. Isso, um rímel. Número 30 é a Vaninha, que está doando uma hidratação selante no salão da Rô. Eu super indico esse salão e super indico a Rô também, que doa aí para nós, para os brindes, mais uma aplicação de botox e alinhamento de fios. A Lorena Ball doa, então, geleias caseiras. Gente, deliciosas essas geleias, super gostosas. 33, então, nós temos a Isônia Schumacher com mais um tapete de crochê. Lindíssimo. 34, Júlia Ludwig, em parceria com a Nelly. A Nelly fez o contato, né? Então, ela doa aí um tempo de massagem terapêutica, também muito boa. 35, Floricultura Primavera, gente. Tem um mini antúrio bem lindo também. 36, Lígia Modas, um vale lingerie. Olha aí, quem é que vai ganhar esse? E é bem legal que, assim, é um vale lingerie. Então, independente do tamanho, o vale tá valendo. Vai lá. Muito obrigada. 37, Márcia Starosky, então, um design com rena e uma escova no estúdio de beleza Alana Egger.
Este aqui também foi um brinde, né, sorteado na primeira live, porém está pedindo para que a gente faça um sorteio, porque a Márcia, gente, foi contemplada 2 vezes ali. Então, ela, bem justa, pediu para que a gente, então, estivesse sorteando novamente este brinde. Então, nós temos aqui a lista e, mais uma vez, agradecemos a todos que contribuíram com esse tempo, né? E que doaram brindes também maravilhosos, tanto na primeira live quanto nesta live de agora. Nós vamos fazer um sorteio agora sequencial, né? Isso. E a gente só vai informando, então, o nome de quem ganhou. Lembrando, gente, vocês podem retirar o brinde de vocês comigo e também com a pastora Carol, né? Na medida que a gente vai vendo aqui quem ganhou, a gente vai dividindo entre Rio Antinhas e Bela Vista para a gente distribuir, então, os brindes. Então, você é responsável também por entrar em contato para retirar o seu brinde, ok? Vamos lá? Vaninha, só vamos lembrar, né, que Ô, Vaninha, eu mandei um recadinho para ti no teu WhatsApp, dá uma olhadinha. E outra coisa, a gente combinou, né, já na outra live ali, eu estava escrevendo, não sei se vocês falaram, mas o prazo, o limite da retirada dos brindes é até agosto, né? Final de agosto. Isso. Isso. Passou o final de agosto, aí acabou a validade do brinde, né? Para a pessoa que também deu e tal, tem alguns brindes que são perecíveis, né? Então, para a pessoa se organizar. Então, até final de agosto, aí, mulherada, corre atrás, tá? Isso. Muito bem que você lembrou dos prazos, porque nós também temos um aqui, o número 11, a terapia podal com a Chayane Petri também. Se você ganhar, procura ela dentro de 15 dias para que você possa estar realizando esse procedimento, tá? Da Jo, a massagem relaxante da Jo também, até final de agosto. Legal. Então, até final de agosto você está para retirar o seu brinde, ok? Vamos lá, então. Agora, assim, de uma forma bem intensa, tá? Vamos lá. Primeiro, então, vai ser um vidro decorado mais uma toalha de mão. 118. 118, Margarete Verlicel. Ô, minha sogra! Margarete Verlicel. Legal. Que joia! Então, ela ganhou o prêmio número 1. Isso. O segundo brinde... Porque ela é número 1, né? Meu Deus. Legal, né, Carol? O segundo brinde, mais um vidro decorado e uma toalhinha de mão. Número 81. Número 81, Sandra Baldo Melo. Oi, Sandra! Olha aí, ó. A Sandra participou direto. Legal. Sandra Baldo Melo. Sandra é minha colega de trabalho, Sandra. Minha amiga também. Participou direto aqui no chat, viu? Muito legal. Terceiro, então, é um porta-toalha de louça mais pano de louça pintado. Vamos lá. 94. 94 é Heloísa Neves Lima, de São Paulo. Olha Heloísa aí, que joia. Neves Lima, de São Paulo. Porta-toalha de louça e pano de louça pintado. Gente, nós não sabemos como fazer exatamente assim com o pessoal. Se muitas pessoas ganharem aí, né, Carol? Como é que a gente vai enviar para vocês? Enfim, a gente vai conversar. Vaninha, depois, tá? Eu vi alguém colocando no chat. Eu também muita atenção, hein? Eu pago o frete. Eu só não sei se é em relação a isso. Mas a gente sabe quem votou. Então a gente fala com essa pessoa aí, ó. Show, então tá bom. Show de bola. O quarto brinde, então, máscara com prendedor. Essa máscara é uma máscara de crochê, bem linda, que a Sandra faz. Mais creme corporal. Vamos ver para quem vai. 58. 58. Etla Vermolin. Etla Schaefer Vermolin. Meu, de novo! A Etla tá com sorte, hein? Tá levando todas, né? O quinto, então, é da Josi Schlemper, mais a Isolde Starossi, toalha de banho e caixa de sabonete Jequiti. Vamos ver quem vai levar esta. Número 10. Número 10. Andréia Vimes. Andréia Vimes, de Presidente Getúlio. Olha aí. A filha da dona Nilza.
Sexto brinde da Isônia Schumacher, jogo de toalha bordado. Gente, eu podia pegar ali atrás, porque os brindes estão aqui, e mostrar para vocês. Lindo. Vamos ver quem vai levar esta. Número 88. 88. Marceli Westphal. Olha, Marceli ganhou. Parabéns. Sétimo brinde, então, 2 panos de prato e vaso de flor com flor artesanal. Vamos ver quem vai levar. Número 65. Elvira Defraim. Elvira Defraim. É daqui, é daqui. Uhum. Eu ia Brinde. dizer que se for o Israela, eu que vou ganhar esse brinde aí, porque ele não tinha nada que se meter. Eu não sei Israela, não. A Israela estava tentando novamente? Estava. Próximo, 2 panos de prato pintados à mão, mais um vaso de flor artesanal. Vamos ver quem vai levar. Número 130. 130. Josiane Eger. Legal, parabéns. Próximo brinde, cesto com doces, produtos Schwarza. Número 98. Dulce Marques, Barragem Sul. Legal. 10º brinde, vidro com doces decorados. Também, né, do Schwarza aí, produtos coloniais. Vamos ver quem vai levar este. Número 61. 61. Iva Schistel. Iva Schistel. Daqui do Rio Antinhas. Aí, olha aí, parabéns. A dona Iva já ganhou na outra também. Show. Pé quente. 11, é o brinde número 11. Pé com terapia podal, mais design de sobrancelha, é com a Chayane Petri, aqui da Bela Vista, gente. Muito querida. Número 147. Cristiana Schumacher. Olha só, também da Bela Vista que ganhou, né? É. Então, brinde número 12, hidratante corporal da Natura. Vamos ver quem vai se hidratar nesse inverno que está terminando. 129. Elizabeth Manrich, de Presidente Getúlio. Legal. Brinde número 13. É um tapete de crochê, lindo, lindo tapete de crochê, feito pela Sandra Schaefer, número 76. Karina Borges dos Santos, do Rio das Pacas. Brinde número 14, um cesto com doces doado pela Etla. Vamos ver quem vai levar um cesto com doces e muitos doces. Número 93. Grace Schistelweinck. Legal. Brinde número 15. Também do Rio Antinha? Uhum. Brinde número 15, doado pela Elisângela Schaefer Kloster. Você pode adquirir também, se você gostar desse brinde e ver ele logo mais. É um pote com vidros, com tampas de bambu. Lindo também. Vamos ver quem vai levar esse daqui. Número 33. 33. Angelita Inácio, da Embuia. Legal. Brinde número 16. Doado pela Solange Pinho e Jô. Massagem relaxante com a Jô. Vamos ver quem vai levar? É a Vaninha que vai levar. 15? Não, não é a Vaninha. O 15 alguém riscou. É que a pessoa entrou pelo Face e entrou pelo YouTube. Daí o nome estava em duplicidade. Então não tem esse, né? Mais uma chance aí, ó, para alguém ganhar uma massagem relaxante. Vamos ver. Sorteando de novo este aqui. 114. 114. Paulina Bess. É a Paulina aqui do Rio Antinhas. Qual é o número desse? É do 16? Isso era 16. Paulina Bess. Brinde número 17, mais uma massagem relaxante com a Jô. Olha aqui, ó. Mais uma chance para você, hein? Número 42. 42. Adriane Derner, de Agronômica. Olha, vai ter que vir aqui na Bela Vista fazer essa massagem, né? Na Bela Vista não, né? Em Tuporanga. É, na Vila Nova. Vila Nova. Brinde número 18. Um kit Renew. Vamos ver quem vai levar este. Número 128.
Sandra Santos Bel. Legal, Sandra. Número 19, brinde número 19, um trio de geleias caseiras. Gente, quando você tem de geleias caseiras, é uma delícia. Vamos ver quem vai levar este aqui. Número 64. Viviane Schumacher. Vai ali na Josi e já pega o seu brinde. Não, ele tá aqui, tá bom? Então você tem que vir aqui em casa. Brinde número 20, um jogo de toalha de banho. Vamos ver quem vai levar. Número 48. Acho que esse aí não tem, Não né? tem, não, 48 não tem. Sorteando novamente. Número 32. Catarina Gadjevic, São José dos Campos. São Paulo. São Paulo, São José dos Campos. Qual era o número desse brinde? Esse era o 20. Vamos lá, brinde número 21, também cosméticos. Vamos ver quem vai levar este. Número 9. Lucinete Plantirou. Santa Maria, Jatobá, Espírito Santo. Nossa! Gente! Vai longe ainda. Número 22, doado pela Juliette, mais uma caixa de sabonetes. Número 41. Paulina Bess. Legal. Paulina B já foi. Paulina B já foi? Já, ela ganhou relaxante, eu acho. Ela é aqui do Rio Antinhas, acho que já foi sorteada. Às vezes eu via que a mulherada colocava sem querer, assim, duplicava, o nome estava duplicado. Aconteceu na primeira live também, Então vamos sortear. Sorteou a mesma pessoa. Sorteamos de Paulina, novo? desculpa aí, tá? Mas eu tive que falar, né? Mas confere, acho que foi a relaxante, Paulina Beza. Confere aí, na anotação. Paulina. Vai olhando aqui do ladinho. 41. Karina, Elvira, Defraim, Viviane, Etla. Eu sei que eu ainda brinquei, assim. Nilce Bess, Adriane, Paulina Bess. Paulina Beza. Paulina Bess. Vaninha, o pessoal tá mandando aqui no meu WhatsApp, a gente tem que explicar depois de novo como vai funcionar a forma da retirada, tá? Tá, beleza. Pode sortear de novo, então a Paulina já recebeu. Então vamos sortear novamente o brinde número 22, que é uma caixa de sabonete. E esta vai então para 143. Alana Eger. A Alana é daqui do Rio Antinhas. Legal, a Alana oferece também alguma coisa aqui, né? Mais abaixo da nossa lista. Número 23, então, é o brinde pé e mão com Gisabel Rosa. Vamos sortear quem vai levar este, ou quem vai lá fazer, né? Número 131. Isolde Schaefer. Olha aí, Isolde. Minha vizinha. Dona Isolde, minha mãe. Mais um pé e mão com Gisabel Rosa. Vamos ver quem vai levar. Número 141. Márcia Cives Vandresen. Ganhou na outra também. Show. Brinde número 25, mais um jogo de toalha, banho e rosto. Vamos ver se vai para Carol. 115. O meu é baixinho. 115. Márcia Teles Eger. Márcia queria ganhar os livros aí, ó. Vai ter que fazer uma troca aí com a dona Ilse. Pois é, né? Número 20, brinde de número 26, um design de sobrancelha em rena com a Kerly. Kerly tem um salão aqui na Bela Vista. Número 140. Valdíria Schumacher. Que legal, parabéns. Brinde número 27, com a Kerly também, um corte de cabelo escova, mas lembrando que você pode estar trocando essa questão. Número 70. Joyce Weber. Legal. Joyce Weber Pinhal. É isso, né? Isso. Ela é daqui da comunidade também.
Show. Brinde número 28, um kit de sabonete mais hidratante. Quem vai levar é o número 124. Ai, Jesus. É o Johnny que anotou esse. Ih, Ventura. Andréia? Andréia Ventura. Ai, Andréia. Parabéns, Ô, Andréia. meninas, Você. veio uma dúvida aqui para mim no WhatsApp. Foi sorteado Josiane Eger? Foi. O brinde número 8. Número 8, o brinde foi. Josiane Eger. E qual é o brinde? Número 8 é 2 panos de pratos e um vaso de flor artesanal. Aí daí da mulherada da Bela Vista, né? É. Beleza, a Josiane é daqui, ela perguntou isso. Obrigada. Isso. Show. Legal. Nós temos, então, o brinde número 29, da Olivia Schaefer, né? Mas ela está, então, ressorteando aquele rímel, então, da primeira live, tá? Para retirar, então, com a Daniela Vaz, consultora. Vamos ver quem vai levar? Número 101. 101. Lilian Patzlaff. Ah, Lilian! Ah, Lilian! Da Gabiroba. Prêmio número 30, doado pela Vaninha, hidratação selante no Salão da Rô. O Salão da Rô fica no centro. Quem vai levar este aqui? Poderia ser eu mesma. Número 89. Heloísa Schumacher. Show! Tem 30 dias para fazer esses procedimentos, tá? Com a Rô também, uma aplicação de botox e alinhamento de fios, bem boa. Esse eu preciso para esses cabelos rebeldes. Vamos ver, 39. 39. Irineia Hank Becker, Vila Nova. Legal, parabéns. Brinde de número 32, estamos quase lá no fim. Geleias caseiras da Lorena Ball. Vamos ver quem vai levar. Número 20. Vaninha. A vizinha, já vou lhe buscar, hein? Brinde de número 33, doado pela Isônia Schumacher, um tapete de crochê. Lindo. Número 111. 111. Marilene Moore, Cerro Negro. Olha aí, que legal. Gente, número 34, brinde de número 34 é uma massagem terapêutica com a Júlia Ludwig. Muito legal, vamos ver quem vai levar esse daqui. Número 142. Juliana Oliveira Pereira, de Presidente Getúlio. Nossa, vai ter que vir aqui fazer essa massagem. Juliana Pereira Oliveira, de Presidente Getúlio. Brinde de número 35, então, doado pela Floricultura Primavera, um mini antúrio lindo. Quem vai levar? Número 13. Eu não tô com sorte mesmo. Ah, tá chegando perto, deve ser o meu. Peraí, eu vou ver. Larissa Schaefer. Oh, Não é o meu. número 13. Quase o teu, Carol. Quem sabe você tem quer mais esse? um aqui, ó. Ah. Tem uma moça aqui do Rio Antinhas que ela ganhou o corte de cabelo e ela pediu para sortear de novo, porque para ela é fora de mão para ir. Tá, É então, Joyce Weber o nome dela. tá. Joyce Weber. Então, vamos antes de ir para o número 36, já fazer esse sorteio, que é o... Então, A não ser que pode trocar, ela falou aqui, mas aí acho complicado daí, né? Trocar de mano, assim, né? É complicado, a gente tem que entrar em contato com todas que foram sorteadas e tal, né? Aí... Podemos, então, sortear novamente o item de número 27? Podemos, né, Carol? Pode sortear, sim. Corte de cabelo, mas escova com a Kelly. Vamos sortear novamente. A gente só tem que rabiscar aqui, porque senão a gente vai se embabacar depois. Número 49. Não tem. Não tem.
Ninguém tá querendo cortar cabelo, ó. Vamos de novo. Sorteando novamente. Número 36. Nilva Pereira. A dona Nilva Pereira é daqui. Uhum. Mas assim, ó, a Kerly tá aberta a negociações. Pode ser escova, pode ser de repente alguma outra coisa. Não precisa ser corte, não. Exatamente. Então, nós temos ainda dois brindes, que é o de número 36, da Lígia Modas, um vale lingerie. Carol, esse aí vai para você. Eu não vou precisar ir para Brusque, né, Vaninha? Tenha fé. O 35 foi sorteado? Não. Não. Então lá vai, 31. Vai lá. 31. Vamos ver. Acho que não, o meu é mais baixo. Rosângela do Carmo Luiz. Ela não colocou de onde que ela era? Rosângela Luiz. É de Rio Antinhas, eu tenho quase certeza. Aham. A dona Rose. Sim. Legal. Olha, tantas pessoas, né? Mas eu tenho quase certeza. E então, o item de número 37 e último brinde é doado pela Márcia Staros, que é um design com rena e uma escova do estúdio de beleza Lana Egger. Também um dos brindes aí da primeira live, mas que ela pediu então para a gente sortear, porque ela foi contemplada 2 vezes, né? Vamos ver então. Dona Nilva pediu também para trocar. Dona Nilva? É do corte de cabelo. Dona Nilva, infelizmente não tem como a gente trocar, né? Assim, vai ter que desistir assim do prêmio, né? Para poder sortear de novo, então. Isso. Né? Enquanto a gente obtém aí uma resposta, vamos continuar o sorteio a respeito do item número 37 e último, com a Alana Egger. Lá vai, quem vai levar esta número 22. Elisiane Schitz-Staroski. Elisiane Fabiane Schitz-Staroski. Ela é de Petrolândia. Legal. Seria isto, então. E o corte de cabelo? E o corte de cabelo nós vamos sortear de novo, né? Dona Nilva, foi a última notícia do corte de cabelo que eu tive aqui no chat. Dona Nilva, é isso aí, então? Podemos trocar? Pode trocar, ela botou, Então, vamos sortear. Eu vou pagar um sorvete, já pagar um sorvete para a Ruth, vou pagar um sorvete aí para a Dona Nilva. Então, vamos lá fazer um sorteio ainda com este corte de cabelo escova com a Kerly, para finalizarmos o nosso sorteio. Número 16. Annelise Cives Herbs, do Rio Batalha. Legal, gente. Isso. A gente tem que anotar tudo certinho aqui, né, Solange? Para a gente não se perder. A gente vai se embabacar depois. Gente, isso é bem legal. Os sorteios demoram um pouquinho, porque a gente tem que fazer anotações, e aí depois tem que conferir, e agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente tem alguns nomes aqui, a gente não tem o local, por exemplo, para entrar em contato com a Carol, que é pastora ali em Rio Antinhas, ou mesmo com referências que a gente tem, né? Então, você que ganhou o seu brinde, entre em contato conosco, né, Carol? Facilita alguma coisa aí para a gente. E aí, então, a gente... as pessoas que ganharam aí em Rio Antinhas e vizinhos aí de Rio Antinhas, nós vamos colocar os brindes ali na Carol e você pode retirar com ela. Para esse lado de cá, né, que Bela Vista e Tuporanga, podem retirar os brindes comigo. E o pessoal de São Paulo? E o pessoal de São Paulo. Espírito Santo. Entre em contato com a gente. Isso. E aí, Vaninha, eu vou levar os brindes que a gente tem aqui, que são da mulherada aí, eu vou levar lá na tua casa. Pode ser? Certo, pode ser. Então tá. Show. Daí retiram as meninas que ganharam aí na primeira live, retira o brinde comigo, que é aqui da Redondeza, ok? Isso aí. Seria isso, né? Encerramos a nossa etapa das lives aí para mulher. Bem legal, Carol. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua dedicação também. Que Deus possa cuidar de você nesse tempo, da sua família.
que Deus possa cuidar de nós. Obrigada, Solange. Solange com a mãozinha ali doloridinha, mas se dispôs a estar conosco aí fazendo as anotações nessa segunda live. Muito obrigada a todo mundo que participou, que esteve conosco. Eu espero que a gente tenha aí atingido o objetivo dessa live, né, Carol? Que era contemplar as nossas mulheres. Isso aí, gente. Vaninha, obrigada também pela parceria de sempre, pela amizade, né? A gente caminha junto. Obrigada, Solange, e também a todas as mulheres aí que doaram, né? Com seus talentos aí, os brindes, para a gente poder estar junto, né? E poder crescer também espiritualmente. Para mim foi muito importante a live de hoje, também a outra, né? A gente sempre ouve, hoje eu pude ouvir assim um pouco melhor. E, enfim, gente, foi um prazer estar com vocês. A gente deseja aí a todas uma abençoada noite, né, Vaninha? Amém. Amém. E a mulherada se despedindo aqui no chat também. Isso. A gente vai encerrando dessa forma, né? Porque, afinal de contas, foram praticamente 2 horas de live. Isso aí, é. Questão aí. Vai aumentando. Deus abençoe Então, todo gente, mundo. Bom final de semana. Bom início de semana também, né? Isso aí, gente. Tchau, tchau. Obrigada aí pela presença de todos.